Coisas que o seu parceiro jamais vai entender, mesmo que ele tenha participado do processo e acompanhado tudo. Número 1, a carga mental de sermos necessárias 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a necessidade que isso às vezes nos causa de querer ficar um minutinho sozinha, em silêncio, sozinha com seus próprios pensamentos. Às vezes as crianças vão dormir e o marido chega e fala: mas você fala que tá tão cansada, por que você não vai dormir? Não, às vezes você só quer um momento em que não tenha ninguém precisando de você, em que você não precisa estar fazendo nada para alguém. E às vezes esse minutinho você só tem na hora que as crianças já foram dormir, que até o marido já foi dormir. Você fica ali acordada curtindo aquele momento. E não é depressão. É só um momentinho que a gente precisa para se reabastecer, para tentar se reencontrar ali dentro da nossa cabeça. Número 2, a sua experiência de parto. Por mais que ele tenha participado, por mais que ele tenha ficado do seu lado em todos os momentos, não é algo que ele consiga sentir o quanto essa experiência foi grande para você. Muitas vezes, não importa qual foi a sua via de parto, a gente pode ter tido um pós muito difícil e às vezes a gente nem fez parecer que era tão difícil, porque a gente tenta ser forte, porque a partir daquele momento você tem um bebezinho para cuidar. Então, às vezes isso pode parecer para ele que foi super tranquilo, falando: nossa, ela nem parecia que tinha parido, tava super bem, não sei o quê. E às vezes não, às vezes você sofreu calada, porque você tinha outras coisas ali mais importantes para pensar naquele momento. Ou às vezes você teve um pós-parto tão difícil, tão complicado, e seu parceiro não entende como pode ser tão difícil, como pode ser tão complicado, porque realmente só quem vive para saber. Porque além de um pós-parto difícil, você ainda tem uma criança para cuidar. Número 3, a perda de identidade pós-parto. E essa, minha amiga, eu vou falar para você que demora para ir embora. Inclusive, essa perda de identidade, ela é tão real e tão grande que muitas vezes a gente nem volta a ser quem a gente era. E depois de um tempo a gente começa a se reencontrar, mas a gente se reencontra de maneira diferente. Você passa por muitas transformações. Há quem diga que não, mas eu acho muito difícil que você volte a ser a mulher que você era lá atrás antes de ser mãe. E eu acho que isso justifica tantas pessoas que depois de mãe mudam o corte de cabelo, muda a cor do cabelo, muda o estilo de roupa, muda o tipo de local que gostava de sair, porque muita coisa realmente para de fazer sentido na nossa vida. Então a gente vai se reencontrar, a gente vai voltar a pensar na gente um dia, mas nem sempre a gente volta a ser quem a gente era. E isso é muito difícil dos nossos parceiros entenderem. E número 4, o impacto que a gente sofre das mudanças mentais, hormonais e corporais e físicas de tudo que a gente viveu nesse processo. Porque a gente vive uma montanha-russa de humor por conta dos hormônios que estão subindo e descendo. É a libido que vai embora e depois volta de uma vez ou não volta mais. É menstruação que às vezes não vem ou que às vezes vem 3, 4 vezes no mês. É o corpo que demora para voltar ao normal e que às vezes volta, mas não volta como você gostaria. Isso tudo tem uma carga mental muito forte, porque a gente se cobra de estar bonita, a gente se cobra de estar bem mentalmente, para poder cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso marido, da gente, que a gente também muitas vezes se esquece. O impacto dessas mudanças realmente é muito grande na gente e é muito difícil o parceiro entender. E aí, para você conversar sobre esse tipo de assunto, sobre algo que esteja acontecendo com você relacionado a esse tipo de coisa, você muitas vezes não consegue conversar com ele, porque isso é realmente quem vive para entender. Quer conversar sobre esse tipo de assunto? Conversa com alguém que também é mãe. Como que tá aí na sua casa? Seu parceiro te compreende?